Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso podcast de hoje, especial de Natal, especial para as festas que você vai viver aí, comemorar com a sua família. E hoje a gente quer trazer um tema muito relevante que vai falar e ajudar e trazer um olhar aí para as famílias, para você na sua casa, para uma ajuda, um vigor novo, um vinho novo, talvez para essa ceia de Natal e para o próximo ano que vai chegar, para você ter um olhar ainda muito melhor. Recebemos aqui muitos pedidos assim e conversas de mulheres pedindo uma luz sobre quando o marido, né, ou mesmo que seja a esposa, vive nos vícios, que tem dificuldade com vício. Então, nosso tema hoje é como amar um marido viciado sem se anular e até quando perdoar. O que a gente vai poder trazer para você dentro desse tema de hoje para ajudar você a ter aí um movimento muito melhor dentro da sua casa a partir, né, desse próximo ano. Quem sabe você ter um olhar diferenciado para ajudar aí dentro da sua casa e da sua família. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema que ele é bem real, extremamente presente em muitas famílias, mas muitas vezes por ser silenciado ou pela vergonha, ou às vezes até pelo medo, às vezes muitas pessoas se calam, né? Então a gente quer hoje expor aqui de como amar, né? Alguém que tem vício, que está com dificuldades, sem que você se anule, sem que você desista, mas até quando a gente perdoa, o que faz, quais são as lutas, como a gente pode fazer isso acontecer na prática. Milhares de homens ou mulheres, né, vivem aí presas em ciclos de dor, tentando sustentar um lar, enquanto um dos seus cônjuges luta contra vícios, pornografia, álcool, drogas e até mesmo traições, né? Então são, às vezes, muitas mulheres aí orando pelos seus esposos, chorando, perdoando, mas muitas vezes se perdem tentando salvar, e às vezes sem conseguir uma real libertação. Então hoje a gente vai falar, né, trazer essa presença, né, do Espírito Santo aqui nesse nosso encontro, para que a gente possa falar até onde vai o perdão, onde começa a restauração e aonde termina o abuso. Qual é o papel da esposa? Qual não é o papel da esposa? Como a igreja, às vezes, pode ajudar você ou orientar para que isso possa vir como um tema de libertação também, que pode ajudar aí na sua casa. Então, vamos preparar o nosso coração para a gente falar sobre esse assunto tão importante e necessário para as famílias hoje. E aqui a gente vai receber, né, dois casais maravilhosos que já tiveram a alegria de estar aqui conosco, mas hoje eles vieram contribuir dentro desse tema lindo, né? Então a gente recebe aqui o pastor Luiz Henrique, a pastora Rose Silva, né? O Jonathan e a sua esposa, a Gretchen também. Amém. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, né, pela presença de cada um de vocês aqui, pelo sim de vocês, né, novamente, muito obrigado. Conhecendo a pastora Rose hoje também, né, pastora? Muito obrigado. Uma alegria ter todos Amém. eles aqui. Já contribuíram tanto conosco e tenho certeza que vão contribuir hoje para esse nosso assunto tão necessário. E aí eu queria pedir para cada um se apresentar um pouquinho, falar, né, brevemente para que as pessoas conheçam vocês, para que a gente possa adentrar esse assunto aí. Amém. Quer começar, então, do outro lado da mesa? Pode ser. Meu nome é Jonatas, Jonatas Oliveira, sou casado com a Gretchen. Nós somos pais de 2 filhos e 2 netos, temos 2 netos. Somos casados há 26 anos e moramos aqui em Criciúma há cerca de 5, 6 anos, né? E é isso. Joia. Eu sou a Gretchen, a esposa do Jonatas, e estamos no Ministério Mevan há 10 anos e estamos aprendendo muito, muito com o pastor Luiz e a pastora Rosa que estão com a gente hoje essa tarde. Muito bom. Então, eu sou Luiz Henrique, né? Esposo da Rosa, é um privilégio para ela, né?
Na verdade, nós somos casados já há 32 anos, vamos fazer 33 anos de casados. É um privilégio. Os nossos filhos, né? Já somos avós de 4 netos abençoados. E a graça do Senhor sempre sobre nossas vidas. E diante de... Já faz 25 anos que nós moramos em Criciúma. E até que o Senhor tem nos sido bondoso conosco. E somos gratos a Jesus por tudo que o Senhor está fazendo, por mais um final de ano e por tudo. Há uma expectativa para 2026. Amém. Muito bom. É isso aí, ele já falou, né? Que eu tenho o privilégio de ser esposa dele. Sou a Rose, né? E a Rose do Luiz. E temos aí 4 filhos, né? Uma é a Carol, o Júnior, o Pedro e o Lucas, né? O Rapinha do Tacho. E estamos aí na caminhada com Cristo, em Deus. E eu creio que o Senhor tem muito mais, né, a acrescentar em nossas vidas. É isso aí. Amém. Muito bom. Muito obrigado, né, pela presença de vocês. E hoje a gente vai falar sobre esse tema aí, falando das famílias. Amém. Hoje bastante eu tenho recebido essas dúvidas, tenho essas questões também dentro do consultório, no atendimento a casais, e geralmente as mulheres perguntam muito sobre isso, né? Quando o esposo, o cônjuge, né, tá na pornografia, no álcool, às vezes no adultério mesmo, drogas. Então, há uma dor bastante grandiosa, né, dentro da família com relação a isso, porque a gente sabe que quando a gente lida com vícios, quem vive, né, dentro de casa com alguém assim, passa por N desafios, né? Então, eu queria começar assim perguntando, né, por que que às vezes muitos homens lutam secretamente contra esses vícios e só procuram ajuda quando o casamento já está destruído, assim? Começar aí perguntando por que às vezes isso é tão velado, escondido, ou tão, né, secretamente, né, essas coisas. E às vezes o homem acaba procurando ajuda, quando procura, né? Só quando tá muito sério. Quem quer começar? As honras? Então, eu acredito muito que os dias atuais que estamos vivendo, existe uma intolerância. Uhum. Primeiro por falta de Cristo, ou falta de entendimento também. Mas também parando para pensar, que as crises existenciais no casamento, eles estão muito aflorados na vergonha. Uhum. Para o homem, ele é mais travado. Passa vergonha, é aquele que o que vão pensar a meu respeito. A mulher não, ela já conversa, ela já abre para uma outra pessoa. O homem, ele é aquele cara que ele consegue levar, ele pensa que ele consegue resolver. E principalmente a questão do vício. Ele acha que ele consegue dominar, e quando ele menos percebe, ele já foi dominado pelo vício. Isso. E isso, quando vem a crise, quando vem a luz, e que ele vê que ele perdeu a casa, perdeu a família, perdeu a credibilidade, aí só ele precisa recorrer a Cristo. Uhum. E aí é onde, de repente, ele já perdeu. Falando da esposa, falando da família, quando não acredita mais, é a questão do quê? Porque todo mundo tem uma promessa. Cada casa tem uma promessa. A questão é o quanto nós perseveramos. O quanto verdadeiramente, porque a intolerância, assim, eu não quero sofrer, a minha vida sempre foi um sofrimento. Mas quantos de nós já vivemos esses traumas? E eu acredito muito que Deus, ele restaura. Um dia alguém disse para mim, Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas. Mas a restauração do casamento tem a ver com as pessoas? Exato. Uhum. Então eu acredito que todo mundo tem o direito de ser ouvido e todo mundo tem o direito de ter uma segunda chance. Passando pela palavra, vai dizer, né? Se você entender que você pode, tem a condição de ter uma vida solteiro, que é inteiro no Senhor, fique só, que você vai ter mais tempo com Cristo. Uhum. Se você entender que você vai pecar, então é melhor que você case. E se casar, seja fiel. Depois continua dizendo, se você tiver guerras existenciais que você não está entendendo e decidir se separar pela dureza do coração, se separe e fique só. Se você entender que depois que você se separou e você não conseguiu mais ficar sozinho, é que você case com aquela que você se divorciou. Uhum.
É a Uau. mesma aliança, é a mesma pessoa. Entende? Então, o que que tem a ver? Com repúdio. Você pode repudiar dentro da tua casa, algo que não foi combinado, algo que não deu certo, e de repente ter aquele tempo de espera, de busca, e depois você entender, agora é o tempo de sentar e conversar. Então, tudo isso tem a ver com maturidade, com experiências, né? Uhum. Então, eu acredito muito que existe a possibilidade de restauração, de cura na família. Muito bom. Mas eu acho que não sei Pode se ir. eu disse, a Aham, pergunta era como o homem, né? Como Isso. ele é difícil dele confessar, dele falar o Isso. problema que ele está vivendo. Ele espera chegar ao ponto de uma separação, né? Da família, né? Isso. Eu creio, né? Eu creio comigo, no meu coração, mas o Jonatas, né? Também pode dar a opinião dele, assim como o Luiz deu a dele. Eu creio por vergonha, Uhum. sabe? Por por expor algo que ele mesmo não acredita Que é um vício, né? que é um vício, Isso. entendeu? Aham. Não, eu tenho domínio naquilo ali. Isso. Então eu A hora posso que eu parar querer, amanhã. eu paro. É. Isso. Uhum. Só que a Bíblia diz, né, para nós que um abismo chama outro abismo. Isso. Então começa pouquinho, daqui a pouco vai se aumentando Ficando cada vez grandão. mais. Uhum. E daqui a pouco já começa a afetar a família, começa a esposa, os filhos. E aonde, quando está chegando na ponta do abismo, dele procurar alguém para falar. E a Bíblia diz, deixa bem claro para nós, né? É necessário que nós confessamos. Os nossos Porque quando pecados, você isso. confessa, antes de você me cobrar, Uhum. eu penso assim, antes de você falar para mim assim, o que eu estou fazendo de errado, precisa vir de mim primeiro confessar. Uhum. Olha, eu estou fazendo isso. Esse eu vejo com arrependimento. Aí é onde entra ajuda. Uhum. Mas para o homem chegar a esse ponto, eles são mais orgulhosos, porque existe a hombridade deles. Então, é quando realmente eles não vê mais saída, que daí eles realmente vão procurar ajuda. Infelizmente, hoje, né, a gente vive isso. Tem muitas casas, famílias que Meu vivem Deus, essa dor, né? é. Dos vários vícios aí que a gente Uhum, comentou, né? uhum. O álcool é o que fica mais aparente. Isso. Os outros, É mais eles escondido. são escondidinhos, É. né? Fica naquela caixinha. Eu digo assim, né? Que às vezes não tem nada escrito aqui na minha testa, né? Isso. Principalmente hoje na era do celular, a gente sabe que todo mundo tá com o celular na palma da mão durante todo o tempo. E os vícios estão aqui, né? Uhum. Seja, a gente já pode falar hoje, porque eu também recebo casais assim, olha, ele não solta o celular, Oh, não fica sem o celular um minuto, Deus, né? Então a gente já vai percebendo que, e embora a pessoa às vezes não perceba, já tem um vício ali. Meu Deus, né? é muito E hoje se acessa com muita facilidade, né? Sites pornográficos, Isso. tudo pela página da internet, é tudo muito escondidinho. E aí, de repente, eu só guardo, escondo, coloco uma senha, né? E ninguém vê. Eu vejo assim, como a bebida, né? Você fala pra pessoa assim, ó, você é um alcoólatra, mas ele fala, não, eu só bebo socialmente. Uhum. Porque ele não se aceita, Isso. né? O vício, ele não... E é onde eles não procuram ajuda. E vai levando isso como se fosse normal. Uhum. E como você falou, é uma coisa simples, mas é o celular. Isso. O celular, você fala assim, você tá conversando com a pessoa, mas a pessoa tá aqui. Aí você fala, tá falando, e a pessoa não tá te ouvindo, porque tá aqui direto no celular. Aí você fala, você ouviu o que eu falei? O que você falou? Uhum. Ou se não ouvi, e aí daqui a pouco passou, né? E não ouviu de verdade. O próprio, então hoje já não é a gente não fala de um vício assim tão químico, né? Mas do próprio celular que acaba viciando a família e distanciando eles. Como assim a gente é acostumado a dizer? Ah, meu filho tá dentro de casa, ele não sai. Ele tá bem, ele tá lá dentro do quarto, mas você sabe o que ele tá fazendo dentro do quarto? Uhum. Isso. É que hoje tá tudo... Mas não precisa sair para fazer as coisas hoje, né? Hoje o mundo tá dentro de casa, né? Então a gente acessa já ali tudo dentro da própria casa. E isso é muito desastroso dentro das famílias, né? Meu Deus. Então, o que acontece dentro da alma, talvez, aí da mulher, quando esse marido, né, com essas dificuldades,
faz com que talvez ela adoeça? Como que, né, e o olhar também das mulheres aí para a gente entender, né? Como que fica aí esse olhar da mulher? A mulher começa a assistir o marido assim, começa a observar essas coisas, começa a tentar ajudar, porque, né, o homem é mais quietinho às vezes, né, mais recatado. E a mulher ali já mais tagarela, mais faladeira, né? Ou você não vê que tá no vício? Não, mas não é um vício, né? Não, mas larga o celular, mas o que que tem ali? Por que que trocou a senha? É. Né? E aí, como que a mulher fica se sentindo? Começa a adoecer, não começa? O que que a gente pode estar fazendo, assim, para que a gente possa ajudar esse casal? Porque daí não é só o homem que adoece quando tá no vício, né? Vamos lá, Gretchen. É, eu acredito que ela não pode ficar sozinha, ela precisa abrir para alguém de confiança, tanto ela quanto o marido, né? Uhum. Porque a gente não consegue vencer nada sozinhos. E Boa. como a pastora falou ali, né? A gente confessar, né? Quando a gente confessa a tentação, nós somos curados, né? Uhum. Mas é uma linha muito fina, é algo que, como você falou, né? As Isso. pessoas não veem. Não. Então, o casal, ele precisa ter alguém de confiança para abrir o coração. Uhum. Eu como mulher, uma época do nosso casamento, eu sempre falava para o Jonatas, tu nunca vai precisar arrumar outra mulher. Eu sei dirigir, eu cozinho bem, eu ando bem vestida, eu ando arrumada, a casa está sempre limpa. Então, para mim, se o Jonatas fizesse isso, mexe muito com o orgulho, Isso. né, da Uhum. mulher. Fere, né, o Fere. orgulho da mulher, Uhum. fere o ego, porque eu, como mulher, né, me acho autossuficiente a ponto de que ele nunca vai fazer isso, de que ele nunca vai me trair, nunca vai olhar para outra mulher. Uhum. Hoje eu tenho outro entendimento a respeito disso. Eu entendo que o casal, eu não vou falar só para o homem, mas o casal, eu não vou deixar de, se eu olhar para outro homem, não vai ser pelo amor que eu tenho pelo Jonatas, e nem pelo respeito. Se eu não olhar e desejar outro homem, é porque eu tenho temor a Deus. Eu sei que aquilo que eu estou fazendo, que a atitude é pecado. Então, por temor ao Senhor, tanto o homem quanto a mulher vão escolher não fazer. Uhum. Mas quando já estão nisso, né, nesse lugar, cometendo esse pecado, que eu vejo para mim tem Sim. um nome, né, pecado, Sim. precisa de ajuda, precisa ter um casal de confiança para abrir o coração. Uhum. E eu entendo que eu sou casada com o Jonatas para fazer o Jonatas feliz. E o Jonatas entende isso, então a gente vai negar, né? Nós vamos negar a nossa vontade e fazer a vontade um do outro. Uhum. E isso entra muito no fato do vício, né? Se o vício fere o outro, eu não vou fazer porque eu estou ferindo o outro. Se eu amo o outro, eu vou respeitar o outro. Isso. Mas eu acredito que é o temor ao Senhor. É o que a palavra de Deus também fala, né? Negar a si mesmo, né? Exatamente. Então, quando a gente nega a si mesmo, eu gostei muito do que a Gretchen falou nesse sentido, né? Negar-se a si mesmo para fazer o outro feliz. Não é só sobre eu me fazer feliz, é o meu prazer. É sobre nós dois, né? Então, eu gosto sempre de falar, né? Nós somos uma equipe e jogamos no mesmo time. Porque às vezes a gente lida como uma equipe de times adversários, né? A gente vê muito isso nos casamentos. Então, a gente precisa de entender que somos um time e dentro desse time, que é a mesma equipe, a gente precisa ter estratégias para que a gente reme para o mesmo lado. Porque é o nosso time que vai vencer, porque somos um só, né? Então eu gostei muito disso, Gretchen. Eu acho que é muito isso, sobre renunciar às nossas lindas vontades. Porque, na verdade, às vezes a gente quer, né? É o nosso, né? O nosso ego, a gente quer muito. Eu escuto bastante assim, tá, mas eu vou ser feliz quando? O eu, né? Eu preciso estar feliz quando também faço meu companheiro feliz, né? É isso para você também, Jonathan? Eu entendo que assim, ó. Primeiro, o casal, eles precisam entender que a luta não é contra um e o outro, é contra o vício. Isso. Né? Então, a mulher, ela não está lutando contra o marido. Ela está lutando contra o vício do marido. Uhum. E a partir do momento que passar a ter esse entendimento, ela vai agir como auxílio.
para que o marido vença esse vício, ou vice-versa. Então, o que se fala muito, a palavra que ganha muita força, é de que a mulher ela está defendendo um lado dela, uma ideologia dela, e o homem está defendendo um lado dele. Uhum. E no meio dos dois, quem vai agir é Satanás. É isso aí. Entende? Uhum. Então, a partir do momento que o casal tem o entendimento, não, nós lutamos juntos contra as nossas fragilidades, contra Isso. aquilo que nos faz pecar. A partir desse ponto, eles vão conseguir encontrar um equilíbrio para que, através do Senhor, eles possam ser libertos disso. Muito bom. Isso aí. Como que, às vezes, a esposa pode amar sem carregar o peso da responsabilidade desse marido se curar? E quando que, talvez, essa cura chega? E agora? A cura é Jesus, né? Uhum. A cura é Cristo, É. né? Não tem assim Porque é uma decisão, sabe, Elisete? É uma decisão. Como o Jonas falou aqui agora. Eu tenho que entender que a minha luta não é contra o meu marido e contra a esposa, Uhum. né? A nossa luta não é contra a carne e sangue. É contra a fraqueza e contra os vícios. Uhum. Só que, o que eu tenho feito para isso? Uhum. Eu preciso renunciar. Como foi dito também, a Gretchen falou. Então, eu preciso renunciar às minhas vontades para viver as vontades dele. E ele é a mesma coisa. Sabe, eu acho que precisa... A palavra do Senhor diz que o amor ele não se alegra na injustiça, É. mas se alegra na verdade. Precisa ter verdade, Uhum. sabe? Precisa ter verdade entre o marido e a esposa. Para a gente poder, então, conseguir vencer qualquer tentação. Isso. Só que eu não posso me colocar como mãe do Luiz, Uhum. senão eu vou querer sempre chamar a atenção dele de alguma coisa. Uhum. Eu tenho que me colocar no papel de esposa. E hoje você percebe muitos que a esposa quer ser mãe. Elas querem ditar a regra para o marido, o que ele tem que fazer, o que ele deve fazer, o que você está vendo no celular, o que você está fazendo. E ela só precisa ser esposa. Uhum. Buscar o Senhor, e o Senhor vai dar estratégia para ela, o Senhor vai dar sabedoria, porque não adianta eu ter a inteligência e não ter a sabedoria do céu. É, exatamente. Eu não sou formada em nada, Uhum. Lisete. Eu não tenho uma formação, Sim. Rose, eu não tenho. Mas eu vou buscar no Senhor. Uhum. Eu vou buscar no Senhor as respostas que eu preciso. E a gente vai ter as melhores estratégias do céu, né? Eu vou buscar em Deus. Sabe, eu vou buscar, eu vou pro joelho, eu vou entrar dentro do meu quarto. E lá o Senhor, muito dentro do meu quarto, o Senhor falou para mim que a errada era eu e não era ele. Aham. Deus é bom. Acontece, né, pastora? Só que a gente não quer ouvir isso. Não. A gente quer ouvir algo que não, tu tá certa. Uhum. Não, ele não presta. Uhum. Não, ele não vai se acabar a si mesmo. É. Só que é isso que Deus quer? Não. É isso que massageia o nosso ego, né? Exatamente. É isso que massageia o nosso ego. Né, contar um testemunho aí, né? Quando eu e meu marido passamos por desafios bem sérios, assim. E aí eu dizia assim, Senhor, eu sempre dizia assim, eu pensava comigo, né? Eu não dizia, mas eu pensava, se eu não tivesse ele, eu acho que eu ia estar voando, eu dizia assim, porque eu sou acelerada, eu tenho pressa, e ele é o pé no chão, ele é devagar, meu Deus do céu! E aí eu disse assim, tá bom, cansei, não vou mais puxar, né, na força, agora eu vou orar, agora eu vou, e ele vai mudar. E aí eu orava, e o Senhor puxou na minha orelha, né? Era eu que era apressada, né? Aí teve um dia, né, eu acredito que faz muito parte do tratamento de Deus, né? Ele nunca tinha viajado longe para ficar fora, só ele sozinho, né? Geralmente era eu, 2, 3 dias fazendo curso, essas coisas. E aí ele precisou viajar a trabalho, e ele ficou 21 dias fora. Aí eu pensei assim, agora eu me acabo trabalhando. Agora eu me acabo fazendo as coisas. Agora vai dar. Fazia 7 dias, eu dizia, amor, pelo amor de Deus, volta. Volta que tá difícil, eu não tô aguentando mais, não. Aguentar tudo sozinha tá muito difícil. Aí ele chorava lá, eu chorava aqui. E aí era o Senhor me tratando, ele dizia assim, tá vendo? Ele é o teu equilíbrio, ele é o pé no freio quando precisa.
e você acelera ele quando eu preciso. E aí o Senhor foi me trabalhando, Isso. porque grande parte das vezes eu era errada. É, claro que é um combo, né? Cada Isso. um precisa se moldar, Isso. mas nesse processo eu precisei muito me trabalhar, como a pastora Rose falou, né? Muitas vezes o Senhor disse, tu que tem que melhorar. Já ouvi muito isso também. É, Filha, ó, corrige isso aqui, que ele É. vai melhorar. E aí eu corrigi, ele melhorava, tá vendo? né? É isso aí. Então a gente é muito, né? Às vezes o molde do nosso esposo, né? Cada vez que o Senhor puxava a minha orelha, eu corrigia. O meu esposo, às vezes ele levava um susto em algumas coisas, né? Ele dizia assim: Nossa, mas mudou assim agora? Mudou. Eu acredito que não é mais por esse caminho, agora é aqui. E aí ele levava um susto e aí daqui a pouco ele se moldava, né? Aquele novo caminho, Sim. mas de uma forma muito mais leve agora. Mais leve. Sem briga, sem discussão. Você ia falar? Não, só estou analisando o que você está falando. O casamento, ele não é uma junção de duas pessoas perfeitas, né? Não. A única junção do perfeito com o imperfeito é da aliança de Deus com nós. De um Sim. ser perfeito com nós que somos imperfeitos. E se nós entendermos isso, eu vou saber lidar com os erros da Gretchen. Não se trata de ferir meus egos. Não se trata da expectativa que eu gerei nela. Antes de casar, é lógico que eu gerei uma expectativa. Eu desenhei uma mulher, né? Mas ela não veio conforme eu desenhei. Ela veio conforme Deus fez ela. Amém. E ela, com certeza, ela não esperava um baiano sem destino. O que ela esperava era um Jonatas montado em um cavalo branco, perfeito. A princesa ali. Mas eu vim conforme Deus planejou. Foi o Isso. propósito de Deus. Amém. E é junto que nós conseguimos encontrar um caminho de perfeição. Que vai se concretizar na plenitude. Amém. Só na Volta. plenitude quando o Senhor corrigir todas as nossas Exato. arestas, né? É muito isso. Pegar um gancho do Jonatas aí, falando de essa graça dele de falar, né, que nós precisamos estar alinhados. Eu acredito muito que o segredo para a compatibilidade matrimonial tem a ver com a submissão. A palavra vai dizer que a mulher submissa, ela vai edificar o quê? O lar. Não é o lar? Não é a casa? Uhum. O problema é que por muito período de tempo, nós, da onde viemos, da forma que fomos criados e assim assistimos nossas famílias, quando essa verdade vem para nós, nós entendemos que elas têm que fazer o que? Se abaixar para nós. E na verdade a submissão ela tem a ver com a esposa se entregar para Cristo. Se render aos pés de Cristo. Porque a minha casa, se tem uma mulher que ora, se tem uma mulher que, diante de todos os problemas que temos que vivenciamos, é uma mulher que se rende aos pés do Cristo, a casa, por mais que a gente tenha que resolver situações, estamos em guerra, vai reinar paz. A mulher submissa, ela muda o estado da casa diante do marido, diante dos filhos e até mesmo diante da sociedade. E essa submissão não tem a ver o marido está certo e a mulher está errada. Tem a ver com verdadeiramente nós podemos estar vivendo dificuldades, mas na submissão a Cristo nós vamos entender juntos. Porque quando eu não estou bem, a Rose se levanta. É visível, é notório. Mas também quando ela não está bem, eu também me levanto. E a submissão a Cristo é viver a vontade do Cristo. Então, acredito que nós somos formados nisso. Nós estamos sendo ajustados naquilo que Ele está fazendo conosco, né? E hoje, a submissão, ela tem muito mais a ver. A Bíblia vai dizer que aquele que está em pé, que cuide para que não Caia. Qual é o homem que não vai cair? É aquele que já está caído aos pés do Cristo. Uau. E aquele homem para estar caído aos pés do Cristo é porque ele já tem uma esposa que se submete. Ele já existe uma submissão dentro da casa dele. E assim a casa está protegida. E assim vai edificando a casa. Então eu acredito que nós temos aí anos vindouros de muita restauração na família, através da família. Como? Submissão, temor a Deus e um entendendo e compreendendo o outro. Quando é que termina o direito do Luiz? Quando começa o direito da Rose. Quando nós respeitamos isso, os nossos filhos começam a observar isso.
Aqueles que estão ao nosso redor começam a observar isso. Isso. E diante de tudo isso começa a manifestar o quê? O Cristo. Amém. A paz. Então, mas tem dificuldade, tem um monte de coisa. Mas existe paz. E dentro de tudo isso, eu acredito ser um casamento mais forte. Eu acredito que a família não vai tentar. Somos tentados a um monte de coisa? Somos, mas ninguém tem o direito de desistir. Amém. Não é isso? Isso. Eu acredito muito nisso. Ninguém tem o direito de desistir. Chega alguém para nós, sala pastoral, gabinete, pastor, nós queremos se separar. Que bom, né? Bom para vocês, né? É mais fácil, é mais cômodo, né? Vocês têm a vida resolvida, né? Só que vocês não pensam nos filhos de vocês, nos filhos dos filhos. Vocês não pensam na consequência do que pode estar vindo. Então a gente sempre tem que fazer aquele caminho de volta, trazer eles para a realidade, mas diante da realidade trazer para o propósito. Diante de toda a verdade que nós vivemos, tem a realidade, e a realidade tem que ser Cristo. Ele decidiu morrer por amor a nós. E o que nós estamos fazendo? Então, a submissão, eu acho que ele é o caminho exato de nós vivermos. Eu também preciso me submeter. Primeiro a Cristo, depois sim a minha casa, minha esposa, minha família, e uns aos outros. Isso. O direito do meu irmão começa quando o meu termina. Se nós vivermos esse lugar, fica mais fácil. Ai, isso aí. Eu acho bem lindo isso, porque às vezes a gente esquece, né? E como o pastor falou, Cristo, ele abriu mão de tudo que ele queria, né? De tudo. Ele não pecou, ele não errou, ele não foi falho. Ele nasceu humano, mas ele não pecou como humano. E ele levou todos os nossos pecados sobre ele. E embora ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Se for possível, né? Eu não queria isso, é como se fosse, né? Mas que não faça a minha vontade, faça a tua. Então, nem era a vontade dele, né? Como a gente falou aqui, às vezes não é a nossa vontade passar por esses desafios, passar por problemas, a gente não tem vontade. Se a gente pudesse, a gente não queria ter problema, né? Mas também a Bíblia fala, né? Jesus fala, tome a tua cruz e me siga. Quando ele fala, tome a tua cruz, ele tá dizendo assim, ó, vai ter problema? Porque a cruz é dor, a cruz é dificuldade, então me siga. E ele traz muitas promessas de estar conosco todos os dias, de vida eterna, de que ele vai preparar um lugar para nós. É um lugar onde não vai mais haver dor, choro, tristeza. Então, enquanto a gente está aqui, a gente precisa cumprir, né, a missão que ele nos trouxe. E se o nosso cônjuge às vezes está adoecido, me corrija se eu estiver errada, né? A gente vai ajudar a ele se recuperar, porque talvez aquele ali foi o propósito que Deus nos deu para restaurar esse marido, restaurar esse homem, para trazer para o Senhor, para que ele conheça verdadeiramente. Porque o Senhor abriu mão das vontades dele por nós. Que é aquilo que, né, até o Jonathan falou, a Gretchen também disse, eu vou fazer ele feliz, ele vai me fazer feliz. Mas enquanto ele ainda não consegue enxergar o fazer essa esposa feliz, é muito joelho no chão, caído aos pés de Jesus, para que esse homem se encontre. Faz sentido? O que nós temos que entender depende do vício. Nós estamos Isso. falando de vício aqui, né? Até quando eu devo perdoar? A Bíblia ela é bem clara. É 70 vezes 7. Por que Jesus respondeu isso? O nosso Deus, ele não é um Deus de romper. Ele não rompeu com o mundo. Por mais que o mundo pecou. Jesus não veio romper com o mundo. Ele veio restaurar. Então, a pessoa que está passando por uma fase dessa e se pergunta até onde eu devo ir, a resposta é: tenha fé, não perca a esperança. Porque Deus, ele vai restaurar. E eu não falo isso sem propriedade. Nós vivemos. Eu tive que lidar com os vícios da Gretchen. O da mulher, geralmente, ele não é explícito como o dos homens, né? O homem, geralmente, ele é propício a pecar no quê? Ele é propício a pecar na pornografia, ele é propício a pecar na jogatina, que é o meu caso, né? Ele, na bebida, né? Tem o vício, drogas. Isso. Só que tá explícito.
é mais fácil julgar esse vício, né? É mais fácil apontar o erro desse vício. Só que eu tive que lidar com os vícios da Gretchen. Uhum. E o que Deus aonde Deus me conduziu é o quê? Eu não te dei uma pessoa perfeita. Eu te dei uma pessoa para que você possa cuidar dela. Deus confiou a mim uma esposa, assim como confiou a ela um esposo. Uhum. Então, da mesma forma que ela teve que lidar com os meus vícios, e com certeza ela sofreu muito mais, né? Porque ela teve que conviver com um marido vivo, porém ausente. Eu vivia nos bares, na jogatina, né? Ausente da criação dos filhos. Praticamente ela foi quem criou os nossos filhos. Eu só ia para casa para dormir e pronto. Só que ela decidiu não romper. Ela decidiu enfrentar. E foi em Deus que ela encontrou uma saída, uma esperança. Não, Deus pode transformar o meu casamento. Ela não quis que Deus transformasse eu no homem que ela sonhou. Ela quis que Deus transformasse eu em um homem segundo a vontade de Deus. Uau. E foi assim que nós vencemos. Qual é a nossa função aqui? Hoje eu orei. Falei, Senhor, eu não quero participar de um podcast para expor uma opinião minha. Eu sei que do outro lado vai haver pessoas ouvindo esse programa, acompanhando esse programa, e talvez pessoas desesperançosas, achando que o marido não tem jeito, ou que a esposa não tem jeito. Vai haver mulheres que já estão cansadas de sofrer, exaustas, mas a mensagem que eu levo para elas aqui não pode ser outra. O Deus que nós cremos, que nós servimos, não é um Deus que rompe, é um Deus que restaura. Amém. E assim como nós fomos restaurados, assim como a casa do nosso pastor também foi restaurada, Deus pode restaurar a casa dela também. É só ela crer e não perder a fé e não perder as esperanças. Amém. Isso aí. Uau. Porque Deus, né, Elisete, Deus, ele vai agir, né? Não só na vida do homem ou na vida da mulher. Deus, ele vai mexer na vida dos dois, do conjunto, da família, dos filhos, né? E Deus, ele tem que ser o centro de tudo. Deus tem que ser o centro da nossa casa, da nossa família. Assim como o Luiz, ele era viciado na pornografia, né? Quando eu não conhecia Cristo. Então, como que eu lidava com isso? Na raiva. Isso. No ódio. Ele chegava em casa, eu quebrava tudo. Era a minha forma de botar para fora aquilo. Só que o que aconteceu? Foi cada vez mais destruindo, porque eu não tinha Cristo. Sim. E hoje, para você vencer, Elisete, um vício dentro da família, é necessário você crer em alguma coisa. E essa alguma coisa, para mim, é Cristo, porque Cristo mudou minha vida. Porque a única coisa que salva e cura A única. é o Senhor Jesus. É não o tem Senhor, outra não coisa. tem. É Jesus. Então, quando eu conheci Cristo, o Luiz conheceu primeiro, eu vi a transformação do que ele fez na vida do Luiz. Então, ele conheceu primeiro. O Luiz conheceu primeiro. Uau. O desespero, né? Fez ele conhecer e depois, através da vida dele, eu conheci Jesus. Eu vim para Criciúma, porque ele veio primeiro. Sim. Né? É uma história... Aí ele depois eu vi uma transformação nele. Do momento que ele se posicionou na nossa casa. Né? Do momento que ele falou assim, não, hoje o diabo tem que sair, Cristo vai entrar. Uau. Ele abriu a porta da cozinha há 25 anos atrás. E ele pegou simplesmente, ele falou assim, ó, o diabo vai sair da nossa casa. E Cristo, eu coloco Cristo dentro da nossa casa. E onde Elisete mudou tudo. É uma decisão também, decisão. né? A gente tem que decidir. Tem que decidir. Porque enquanto a gente tá, assim, em cima do muro, tá confortável ainda, deixa assim, isso aí é só besteira de quem pega no meu pé, né? Então, quando essa decisão ainda não chega, é o mais desafiador, né? É onde a família ainda mais luta, né? Exatamente. Porque eu falo assim, ó, a família nasceu dos planos do Senhor. Do coração do Senhor, a família. Só que daí o que aconteceu? Numa volta da tarde que Deus dava no jardim, viu Adão muito triste. Olhou assim para a cara do Luiz e falou assim, vou dar uma rose para ele.
Numa volta que Deus deu no jardim, numa tarde, ele olhou para Adão e viu Adão com o beiço caído. E falou assim: eu vou dar uma Rose para ele. Para alegrar esse homem, porque esse homem está muito triste. Esse homem está batido. Meu Deus. Então, o que aconteceu? Só que nisso Deus deu a mulher, e nisso também Satanás veio e disse o que para ela? Lançou uma dúvida, Elisete, que até hoje nós temos essa dúvida. Será? Esse será está na mente de muitas mulheres. Será que ele vai mudar? Será que ele vai parar? Isso. Esse será, Jonathan, Deus trouxe no meu coração, está no coração de muitas mulheres e não tem confiança. E se não valer a pena, né? O e se também, né? E se eu, e se eu Se eu perdoar? perder meu tempo e não adiantar, né? Exatamente. E se eu passar anos tentando ajudar e ainda assim ele recorrer no erro? Esse será, esse sim, está no coração de muitas mulheres hoje. Isso. Só que a gente precisa Porque a olhar serpente colocou no mundo e continua até hoje, Até né? hoje. Na nossa vida. na nossa vida. E eu vejo que a gente precisa ter o olhar de Cristo. Cristo, ele olhava para o Luiz e olha com ele com o olhar de misericórdia. Para Assim, cada um de nós, né? Cada um de nós. E o Jonas acabou de falar, né? Que ele deixou um mandamento aí. É um mandamento, não é um sentimento. Você perdoar. Eu decidi, Elisete, perdoar o Luiz. Isso. Né? Quando ele chegou, ele confessou para mim, a decisão estava em mim. Eu decidi. E do momento que nós voltamos, do momento que eu decidi esse perdão, dar esse perdão para ele, eu não toquei no passado. O problema é que hoje muitos tocam no passado. Isso aí. Mas você fez isso. Você fez aquilo. Você lembra. E é onde vai entrar a cura, é onde vai entrar Jesus, é onde vai entrar a transformação. Quando a gente aponta o dedo, né? Às vezes eu digo assim, até tem a escola Heranças, né? Que é o que o Senhor me deu e comecei a fazer esse ano como propósito para o Senhor. E ali a gente fala bastante sobre cura e libertação, né? E aí, às vezes, eu digo assim, às vezes é muito fácil, às vezes, a gente falar assim, ó, meu pai fez, meu pai errou, a minha mãe era a minha família. Esses pecados são fáceis da gente mostrar, porque não é nosso. Então, é uma dor mais longe, né? Agora, quando é uma raiz de amargura, ela é nossa. A gente viveu, a gente errou, a gente pecou. Mas ainda assim, o Senhor olha para a gente com um olhar misericordioso, sabe que a gente errou, sabe que a gente pecou, e Ele nos restaura. E quando a gente cai em si, diz assim, uou, eu vi que eu errei, eu percebi, nossa, Senhor, me perdoa. Mas Ele nunca disse assim, ó, viu, eu te disse, eu não tinha te avisado que estava errado, né? Ele não disse assim, eu te falei. Ele não diz assim nenhuma vez. Ele é tão amoroso, grandioso, misericordioso, que ele espera a gente reconhecer o nosso erro. E às vezes a gente demora. O Luiz, como eu falei para você, né? Ele era na imoralidade. E ele chegava em casa, ele não encontrava uma mulher sábia. Ele encontrava uma mulher ruim. Sabe, quando eu abri a Bíblia, comecei a entender a palavra, como eu falei, ele veio primeiro para Cristo, e eu ia para a igreja com ele no domingo, meio querendo não ir, mas eu ia. Aí chegava lá, o pastor estava pregando, eu não conseguia gravar os livros que ele estava falando, ou então abrir rapidamente, como ele... abre aí em Êxodo, eu não sabia onde estava, então eu marcava. Eu marcava para chegar em casa, ver se era verdade. Eu sou muito assim. E aí Ainda bem que alguém marca para ver se é verdade, né? Aí eu marcava e chegava em casa na segunda-feira, eu falei assim, vou ver que aquele pastor falou a verdade mesmo. Aí, falei, tá aqui na Bíblia mesmo, né? Ele falou a verdade. E quando eu abri, sabe, Elisete, ali, da mulher sábia, da Provérbios, dizendo que a mulher é o homem, menina, eu me vi ali naquele versículo. Falei, não, o Senhor escreveu para mim. Quando tá ali, acho que é capítulo 19, mas tá em Provérbios, que ele disse assim, que o homem prefere dormir no relento, na chuva, no frio, do que com uma mulher inchosa dentro de casa. Isso. Falei, Deus, eu que tacava luz pra rua. Pastor, hoje foi o dia da prova, né, pastor? Eu falei, Senhor, eu que tacava. Quando meus olhos abriu para ali,
Elisete, nessa palavra, foi para mim que Deus escreveu aquilo, Jesus. Eu falei, meu Deus, eu que colocava o Luiz na rua. O Luiz ia procurar outras mulheres porque eu não era esposa para ele. Eu era essa mulher rinchosa. E além de eu ler na palavra, um dia eu estava orando dentro do meu quarto. E o próprio Deus falou. O lugar aonde eu colocava o Luiz, sem eu precisar abrir minha boca. Depois eu me... Fiquei crente, né? Aí eu falei assim, não, então agora eu sou sábia. Só que com as minhas atitudes, eu não falava mais, mas a minha atitude colocava ele sempre lá para baixo. E eu orando, e Deus começou a ministrar no meu quarto, me trouxe um espelho assim para mim. Eu chamei, o Lucas era pequenininho na época, tinha acho que 2 anos, o Luiz estava assistindo desenho com ele. Era o Pedro. Não, já era o Lucas, ele estava aqui, já era quase pastor, meu filho. Lembro, porque foi Deus falou comigo. O Lucas, mas eu tinha uns 2 anos, estava na sala, assistindo desenho com ele, e eu berro dentro do quarto. Eu chamei ele, chamei o Luiz, falei, Luiz, senta aqui, eu quero te pedir perdão. Ele regalou o olho, ele... Por que, Rosa? Eu falei, porque eu ajo assim, 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 assim. E ele começou a derramar lágrima do olho dele. Ele falou assim, Rose, você não abre a boca mais hoje. Mas o teu gesto me faz me sentir o pior homem do mundo. E Rose, sabe por que eu não te traio mais? Porque eu fiz uma aliança com Deus. O dia que eu te trair, eu tô traindo a Deus, então eu prefiro que ele me mate. Uau. Uau. Ele falou assim pra mim. Eu falei, Luiz, me ajuda a ser a mulher que você merece. Nossa. Isso é pra gente pegar essa experiência aí, mulheres. Meu Deus. É isso aí. É isso aí. isso. É submeter ao amor do Senhor, né? Deixa ele falar, pastora. Fala. Eu acredito que esse tempo é um tempo de cura, né? Muito. 2 Reis, capítulo 5, é a palavra-chave para esse lugar hoje, essa entrevista. A palavra vai dizer lá em 2 Reis que existia um homem chamado Naamã, chefe do exército da Síria. E esse homem, ele era elogiado, ele era um homem representativo na nação da Síria. Era um homem que, por onde ele passava, ele era, assim, de um homem de um peso muito grande, de uma valia e importância. E esse homem, ele tinha uma patente. Ele era chefe do exército. Só que esse homem também tinha uma casa. Esse homem tinha uma família. E diante dessa família, a Bíblia diz, porém, ele era um homem leproso. Esse leproso, para mim, são os vícios. Um homem orgulhoso, um homem avarento, um homem presunçoso, com vários vícios. E, biblicamente falando, principalmente no Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer para nós, lembrando que todo leproso era lançado fora da cidade, sim ou não? Sim. Aquela mulher sábia, ela falou assim, ó, o meu marido pode ser leproso, ele fica e a lepra sai. Uau. Aí que tá aonde eu quero entrar, eu quero crer que Deus está fazendo isso para esses dias. O marido fica e a lepra sai. O marido fica e os vícios saem. O marido fica e os desejos saem. Amém. É esse lugar que nós precisamos viver no Senhor. A gente acredita, uma casa restaurada é onde aquilo que ainda pode ser que de alguma forma não está curado, mas vai ser curado. Amém. Isso. Aquilo que ainda não aconteceu de promessa nas nossas vidas, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Vai acontecer. Entende? Aquela mulher decidiu e ela cuidava do marido como tal, não como um homem leproso, não como um homem doente, não como um falho, mas como um marido. E aí diz que tinha uma menina que foi levada como escrava, e aquela menina cuidando da casa diz assim para a senhora, né, para a esposa, se o meu senhor soubesse que existe um profeta no meio de nós, ele seria curado. Olha o cuidado daquela mulher de pegar e chamar o marido e cuidar dele, porque provavelmente ele era muito orgulhoso. Sim. Se a gente pegar e continuar a história, vai dizer que ele questionou primeiro porque Eliseu não foi lá para receber ele. Porque a gente hoje quer ser recebido. A gente hoje quer ser aplaudido. Hoje a gente quer ter visibilidade. E esquece do propósito. Só que aquela mulher, eu vou dizer, para mim, 2 Reis 5, tem mais a ver com a mulher de Naamã do que com a própria lepra dele.
Foi uma mulher sábia, uma mulher que ela falou, eu decidiu viver a família, mesmo com um homem doente dentro de casa, mesmo com um homem, de repente, alcoólatra, drogado, da época deles, da forma deles. Ela falou, meu marido entra e a lepra fica fora. Amém. Amém. Então, assim, o que é que nos dias atuais a sua casa, qual é a tua lepra? Você hoje decide, essa lepra vai embora e o marido fica. Essa lepra vai embora e a esposa fica. Essa lepra vai embora e os filhos retornam. Amém. E sabe? E aí aquela mulher, ela cuidou do marido. A ponto de quando ele chega diante de Eliseu, ele fala, não, vai lá e mergulha 7 vezes. Ele ficou indignado. Só que os próprios filhos falaram, se esse homem tivesse falado para fazer uma coisa muito mais difícil do que isso, o senhor não faria? Ele pensou, sim. Às vezes a transformação e a mudança é tão simples, é só a gente pegar e dizer não pro pecado. É só a gente pegar e dizer, eu não vou fazer mais isso. Eu decidi, eu não vou fazer mais isso. Só que isso não quer dizer que eu estou isento do pecado. Agora eu vou dizer, eu mesmo, Luiz, qual é a prática na minha vida de uma vida de busca de santidade? Jó, capítulo 1. Um homem reto, honesto, íntegro, vírgula, e se desviava do mal. Eu sei onde eu posso pisar, eu sei onde eu posso tocar, eu sei onde eu posso olhar. E se você tem esse equilíbrio espiritual, você sara toda a tua casa. Amém. As lepras já, quando você olhar, cadê a lepra? Não tem mais. Uhum. Cadê as feridas? Não tem mais. Vai ficar cicatriz, Vai ficar só as marcas, pode tocar, mas não dói Isso. mais. né? E eu acredito muito que Deus está restaurando a casa, família, Amém. a ponto das pessoas dizerem assim, meu Deus, Deus mudou a vida daquele cara ali, pode mudar a minha. Verdade. Se Deus mudou a vida daquela família que era toda desestruturada, pode mudar a minha família. Então ainda há esperança. E o que é que aconteceu? Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Cristo, ele adentrou nossas vidas. Amém. Ele faz morada em nós. Então é inevitável, a transformação vai vir, a mudança vai vir, a fala vai ficar mais mansa, os gestos vão ficar mais cuidadosos, as vestes vão mudar, os lugares que frequentamos mudam, a nossa mente muda. Por quê? Uma mente transformada é diante de uma visão que você está vivendo a realidade. Tem lugares que as pessoas vão... você vai lá no... Eu não te vejo no bar, não quer dizer que eu não possa estar lá. Tá entendendo? Alguém um dia disse assim, pastor, lá na tua igreja não pode beber. Eu falei, claro que pode. Lá na tua igreja não pode fumar. Eu falei, quem falou pra você? Lógico que pode. Duvido que lá na tua igreja pode fumar maconha. Claro que pode. Sério? Não, mas lá na tua igreja ninguém pula cerca não, né? Ninguém adultera não. Claro que sim. Tá, mas por que você não faz isso? Porque eu decidi que eu não preciso fazer isso. É uma decisão no Senhor, porque não tem a ver com a igreja, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com o templo do Espírito. Eu não posso ofender aquilo que Cristo deu. Cristo deu a vida por amor a mim e aos meus irmãos. Deus, o próprio Jesus, ele veio para nos limpar, nos tirar do pecado, do lugar de morte, e gerou vida em nós. Isso. Então eu acredito muito que Naamã é a ferramenta. Aquela mulher decidiu, o meu marido entra e a lepra sai. Então vocês podem pensar hoje, vocês têm uma oportunidade de mandar essa lepra embora e viver um novo tempo, um novo ano, uma nova estação. Sim. Eu acredito muito nisso, Elisete. Amém. Em nome de Glória a Jesus. Eu acho que a gente pode até encerrar. Não, ainda não acabou. Mas é isso, né? Que lindo, que lindo. Escolher quem sai faz a diferença. E nesse caso é a lepra, é o vício, é as Sim. dificuldades, né? E o resto tudo vai ser vencida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque é Ele que cura, que salva, que lava e limpa toda a nossa lepra, os nossos vícios, aquilo que nós estávamos sujos, né? Então, porque é o pecado que suja, né? E aí o pecado é a lepra, como É a o pastor falou, né? Então, que a lepra possa sair, a gente possa ser lavado no sangue de Jesus. Amém. E eu também gostei disso aí, né? Glória a Porque Deus. ali ele trouxe uma resposta também de algo que às vezes as pessoas comentam e às vezes até para fazer pegação de pé, né? Sobre as igrejas, assim, né? Mas você não pode porque a tua igreja não permite.
Ah, fulano não faz porque a igreja não permite. Não é a igreja. Não é sobre a igreja. Sim, não. É sobre aquilo que o Senhor fez comigo. Meu Deus. Né? Isso mesmo. Então, outra vez teve uma pessoa que achou que eu ia perder a compostura, assim, né? Por uma fala. Eu gosto de tomar um vinhozinho, mas eu tomo muito pouco, assim. Mas eu gosto do vinho. E aí a pessoa me ofereceu quentão. Ah, mãe, dá quentãozinho pra Zete, talvez ela vai gostar. Daí a outra pessoa disse assim: não, ela não pode, a religião dela não permite. E aí eu me enchi assim, na hora eu lembro assim que eu só perguntei pro Espírito Santo assim, ó, Senhor, o que eu respondo? Porque eu sei que foi uma provocação. Porque era um lugar onde a Elisete ser cristã não é bem aceita, né? E aí eu respirei fundo, pensei, Espírito Santo, o que eu respondo agora? Ele só disse assim: agora você não responde nada. Bebe água, que eu tava com uma garrafinha de água na mão, né? Bebe água e não fala nada. Aí eu tomei água, respirei e disse: eu não vou responder. E aí agora essa palavra que o pastor trouxe veio assim muito de encontro. Não é sobre o que eu posso ou não posso, porque a religião permite ou não. Não é sobre a religião. É sobre o que a gente tem vivido em Cristo, né? Não é sobre beber, não é sobre álcool, é sobre aquilo que o Senhor faz conosco. E eu gostei muito disso. Obrigada. Amém. Então, Isso aí. como que a gente pode saber quando o perdão tá gerando cura, assim? Ou se isso tá permitindo um ciclo de destruição? Porque essa também é uma dúvida que às vezes gera, né? Ah, mas então eu perdoo, 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 e a pessoa continua fazendo, 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 fazendo. Como é isso? É- Qual é o ponto, assim, para a gente entender? Isso é um perdão e a pessoa continua fazendo? Ou como a pessoa pode discernir? Perdoar não é habilitar. Boa. Isso aí. Habilitar a pessoa é você fornecer recursos para que ela continue no vício. Uhum, Perdoar é você perdoar a pessoa sem esperar uma resposta dela para o seu perdão. Uma decisão. Uma decisão sua, ela é pessoal. uhum, Então, o seu perdão, ele não pode ser motivado na mudança da pessoa, no abandono do vício. O seu perdão é uma forma de você falar: estou contigo. Eu estou pegado de mão contigo e nós vamos vencer isso. Amém. uhum, Então, o fato de você perdoar, você não está habilitando a pessoa. Não está dizendo para a pessoa: eu me conformo com o seu vício. Isso. Eu sou conivente com o seu vício. Você está falando para a pessoa que está com ela, mas não associada ao vício dela. É Pode pegar pra você. o que Jesus, né? A palavra do Senhor fala que Jesus, ele ama o pecador, né? Mas não o pecado, Mas não né? o pecado. Jesus, ele ama o pecador, mas não o pecado. Então eu vejo que o perdão é isso aí, Sim. né? Não está habilitando a pessoa a continuar pecando e continuar no mesmo erro, mas dizer assim, ó, eu estou contigo. Isso mesmo. Uhum. É bem claro, Muito. né? O perdão é isso aí, é uma decisão. Eu decido viver esse perdão. E também, Elisete, se perdoar. Porque quando eu vejo que num casamento, quando eu não me perdoo, eu acabo entrando no lugar de injustiça com ele. Uhum. Então, quando eu entro no lugar de perdão para mim, eu já entro no lugar de amor. Isso aí. Uhum. Bom, vamos largar mais perguntas porque o povo tá bom aqui. É só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo para trazer essas. Só Nossa! Jesus, né? É. Por que muitos homens resistem a pedir ajuda? É o orgulho. Ah, isso a gente já falou, né? Orgulho, vergonha, né? Isso. Mas às vezes tem espírito de engano? Bastante, Bastante. bastante. É que, na verdade, existe um espírito de convencimento. Tá. E isso tem a ver com imaturidade. Boa.
Às vezes, assim, à medida que você caminha, eu não posso cobrar do meu irmão aquilo que eu estou vivendo. Uhum. Isso tem a ver. Não, cara, mas eu já fiz isso que você fez. Eu mudei, então você tem que mudar. Uhum. E, na verdade, o tempo é diferente. E a gente precisa respeitar. Você quer saber uma coisa? Vó, vamos falar sobre drogadição. Uma família que viveu e vive nesse estado de drogadição. Uhum. Onde uma esposa lida com o marido drogado, onde tem um filho drogado. Uhum. Se a família já vive isso há 5, 10, 15, 20 anos. Os vizinhos já conhecem, a sociedade toda já conhece. E para quem está ao derredor, aquela mulher é louca de estar com aquele marido. Isso, a sociedade olha assim. Uhum. Olha só aonde a gente tem que entender. Uhum. O detalhe é o quê? O que que acontece? Mas se ela pegar e sentar e falar assim, olha, meu marido caiu de novo, não está conseguindo trabalhar, mas vocês conseguem ajudar a gente? Uhum. Aí a pessoa, só que já vive há muito tempo repetindo isso, as pessoas, o que que ela já não procura mais ajuda nos familiares? Por quê? Isso. Qual é a fala dos familiares? Larga, ele não vai mudar. Uhum. Então ela não precisa mais ouvir uma palavra negativa. E onde eu acredito que essas pessoas recorrem para a igreja, que é onde há esperança. Isso. Eu sempre falo na igreja assim, ó, nós estamos num culto de ceia. É um bom ponto para a gente pensar hoje. É. Nós estamos lá ministrando um culto de ceia. E de repente eu falo assim, irmãos, vamos cear. Então você pega o teu cálice e conforme você for pegando, você se coloca de pé. E eu pergunto para a igreja, por que é que você acha que você está apto para participar da ceia? É porque nós somos bons ou porque nós somos ruins? Uhum. Nós não ceamos porque nós somos bons. Nós ceamos porque nós somos ruins, buscando no Senhor uma vida de santidade. Aonde nós não vencemos, que Ele venha com o seu corpo e com o teu sangue, nos lava, nos purifica, para a gente poder continuar. Aí outra pergunta que eu faço antes da ceia. Se entrar uma prostituta aqui, uma garota de programa aqui agora, nesse culto, nessa reunião, e levantar sua mão e dizer, eu aceito esse Cristo que vocês estão falando, eu me arrependo, eu quero confessar os meus pecados, eu me arrependo de tudo. Ela pode cear? Sim ou não? Sim, Claro ela que quer sim. corrigir os caminhos. Claro que sim. Uhum. Agora imagina aquele homem dentro da casa. Quem é que santifica ele? Não é a esposa? Quem é que santifica aquela casa? Não é o marido? Não é a aliança matrimonial? O que mais dá autorização e legalidade para eles ainda é a aliança do Cristo. Aquela mulher, ela não desistiu do marido. Ela não quer mais o vício do marido. Então ela vai insistir até que ele seja transformado. Uhum. Isso tem a ver com perdão, isso tem a ver com perseverar. A palavra para esse ano que está entrando, para mim, 2025 em diante nós precisamos ser constantes no Senhor, firmes e sóbrios, para que nós chamemos a responsabilidade para nós de dizer assim como o Senhor um dia mudou a minha história, mudou a minha vida, não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ser constante no Senhor, de mostrar o Cristo para essas pessoas. Eu acredito por você. Aquela mulher dizia, meu marido está lá há 20 anos, não consegue se libertar. Mas você acredita que ele pode? Ai, pastor, eu acredito que pode. Então eu também acredito por você. Uhum. Vamos lá no presídio. Vai lá para entrar fazer a visita no presídio. Para que nós vamos lá? Levar palavra, esperança. Chega ali para esperar, quem é que está lá na fila? Não são as mães? Não são os pais dos presos? E quando eles chegam e vê que nós estamos entrando, ô pastor, eles rapidinho escrevem o nome do filho. Uhum. Pastor, meu filho está lá na galeria tal. Pastor, não visita ele lá, pastor, dá um abraço nele lá. Olhei para uma mãe um dia e falei assim, o que é que ele fez para ele estar aqui? Ela olhou com brilho nos olhos e disse assim, pastor, o meu filho é um bom homem, ele não fez nada, pastor. Foi um deslize, foi um momento. Mas ele é um bom filho, eu acredito que Deus vai mudar a vida dele. Eu peguei na mão daquela mãe e falei assim, eu acredito junto com a senhora. Amém. Nossa. Então a gente tem que viver esse lugar, Senhor, de perdão, de amor. Agora, amar quem te ama é fácil. Amar quem é bonzinho é simples, né? Amar quem faz as coisas boas, aquilo que massageia nosso ego, é bom, é fácil. É fácil. E a gente precisa entender uma coisa. São dias que nós não podemos mais nos ofender, muito mais nos defender
Uhum. Não se ofenda, não se defenda, perdoe e ame. É isso que nós precisamos viver nesse tempo. Para isso, viver isso, né? Para viver isso tudo que o Luiz está falando, eu acho que eu preciso me amar. Uhum. Eu preciso me entender quem eu sou em Isso. Cristo, a minha identidade no Senhor. Se eu me amar e me compreender, eu vou conseguir compreender o Luiz. Se eu me amar e me perdoar, eu vou conseguir perdoar o Luiz. Uhum. Se eu entender quem eu sou no Senhor, eu vou conseguir ver o Luiz como Cristo vê. Uhum. Amém. Começa também em nós, né? Claro. Porque às vezes a gente acha que só o outro tá errando, como a gente falou anteriormente, né? E nós também, quando a gente é tratado naquilo que o Senhor traz para nós, né? Porque a gente vai lá buscar e o Senhor nos trata. Fica muito mais fácil olhar para o outro de uma maneira empática, amorosa, respeitosa e saber que é uma dor, É. porque os vícios são doenças. Meu Deus, meu Deus. Né? É um ser adoecido. É. Eu conversei com uma pessoa e essa pessoa disse assim, Elisete, às vezes eu não quero, tá? Eu não quero de verdade. Eu acredito. Mas tem hora que é insuportável o desejo, Uhum. né? Pela droga. Então, às vezes, o desejo é insuportável. E aí eu não sei o que fazer. Então, é a gente olhar isso que, né, o pastor falou, quando a gente entende e a gente sabe a nossa identidade em Isso. Cristo, a gente consegue olhar com compaixão para Compaixão. quando uma pessoa fala É. isso e dá esse relato tão doloroso. É, Porque é um relato muito doloroso. muito doloroso. Não conseguir resistir a algo que está destruindo a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele mesmo já sabe, né? Uhum, Ele já próprio, dentro dele, já sabe. uhum. Agora não precisa de mais um apontando. É que o saber e o conseguir, eles, né? E em Cristo a gente consegue isso. E por Em isso Cristo. que essas pessoas mais ainda precisam buscar, né? Eu tenho um cunhado, Zé tinha, né? Ele faleceu, a Gretchen, acho que o Johnny também, os dois conheceram ele. Que a gente trouxe ele pra cá. Ele era viciado, morava em Londrina na rua. Uhum. E ele foi pedir ajuda para minha mãe no portão e minha irmã ligou para mim, né? Que tem 2 filhos com ele. Aí eu falei, não, eu vou trazer ele para cá. Ele veio num dia, no outro dia entrou a pandemia. Entrou a Uhum. pandemia. No outro dia entrou. E ele ficou 6 meses dentro da minha casa, porque daí o lugar onde o Luiz ia levar ele não recebia mais gente. Uhum. Porque daí não, mãe, eu vou trazer ele para cá e a gente já vai internar ele. E assim foi a conversa. Assim, Só que no outro dia entrou a pandemia, não teve como internar ele ficou dentro da minha casa internado 6 meses. internou na sua casa. Aham. 6 meses. E os 6 meses, menina, Deus agiu ali na vida dele. Por isso que eu digo, sabe, Elisete, eu não sei, Deus estava aqui conduzindo a conversa, eu estou levando sempre para o lado, eu preciso melhorar. Uhum. E ele ficou 6 meses e a gente, então, ele estava pronto para ir morar sozinho. A gente foi de atrás de uma kitnet para ele. Uhum. Só que a minha irmã resolveu vir. Ela não me avisou nada e não avisou ele. E não era época ainda, tempo. Não era tempo dela vir, entendeu? Aham. Mas ela amanheceu aqui em Criciúma. E foi morar com ele. E ali ele voltou à estaca zero. Voltou para as drogas de novo. E a gente tentou de todas as formas ajudar novamente, mas não teve como. Aí ela resolveu voltar para Londrina e ele quis ir de atrás com ela. Resumindo, ele voltou para as ruas e acabou adquirindo doenças, né? Uhum. E morreu. Faleceu ano passado, em dezembro, né, Luiz? Desse ano. E ele acabou falecendo. Para nós foi muito triste, assim, sabe? Porque ele ficou aqueles 6 meses na nossa casa e a gente viu Deus trabalhando nele. Uhum. Só que se a minha irmã não estava preparada, minha irmã não estava curada Sim. dos traumas que ela viveu com ele no passado, Tá. porque ele era uma pessoa que pegava essas coisas de casa, vendia, ele estava dessa forma, entendeu? Então ela não acreditava numa mudança dele. Então ela não estava preparada naquele momento Tá. para vir. Então a gente precisava trabalhar nela. Uhum.
para que então depois então os dois retornassem junto. Mas ela não ficou lá, não, eu quero ir, e não falou nada para nós. Quando eu vi, ela já estava aqui. E ela acabou levando ele para esse lugar porque ela não estava curada. Ela não perdoou e ela só acusava. Aí, Sim. pela acusação, ele ia Isso. procurar Sim. de volta nas drogas. Uhum. Infelizmente, faleceu, né? E nós temos um caso aí diferente, que Deus mudou totalmente a história. É um pastor Luiz Hermínio, né? Que eu falei para você, e a pastora Iraci. Ela soube, né? Em Deus conseguir transformar ele, e ele teve esse encontro realmente com Deus, e Deus mudou totalmente a história deles, né? Hoje estão aí para contar, né, Luiz? A história deles. E ele era viciado na cocaína. E ele resolveu fechar essa porta. Falar, não, eu vou viver a minha família, vou viver Deus. É uma decisão, Isso. né? E uma cura na casa. Ele decidiu e ela ajudou, que a pastora comentou, Isso, né? ela ajudou, e meu Deus, com uma mulher assim... Ela fala, né? Ela fala hoje, nada que uma mangueira de uma máquina resolve, né? Ela disse que deu uma surra, no livro ela conta, né? Que ela deu uma surra nele de mangueira. Ele tava tendo uma overdose e foi o que salvou ele. Foi que salvou ele. Foi da Porque daí ele não overdose. saía pra rua mais, ela trancou tudo, né? E daí tava tendo ali. Entendi. Testemunha tremendo. Conta aí, Luiz. Tá, temos que ter o livro para saber a história certinho, né? É verdade. É verdade. Falar em livro, vamos dar um spoiler aqui do livro O Pastor Invisível. Esse aqui é um livro que eu ganhei de presente agora, do pastor Luiz Henrique, ó. Ele lançou esse livro agora há pouco tempo, né, pastor? Quer falar um Sim. pouquinho sobre ele? Então, esse livro aí é a história. É a história. Esse pastor invisível aí, eu acredito que é o sacerdócio de cada lar. Cada casa. Então não é um pastoreio, assim. Cada casa tem um homem de oração, cada casa tem um sacerdócio, cada casa tem uma família que ora. Eu acredito muito nisso, independente do que você está vivendo hoje. Nós acreditamos na família, acreditamos na casa de oração. E para mim, eu tenho falado há muito tempo, Jesus está voltando nas casas. Cristo vai vir nas casas. Aonde houver uma casa de oração, Cristo está à porta. Amém. Ele vai adentrar nesse lugar, sabe? E um dia o Senhor me resgatou o nosso casamento, resgatou há 25 anos atrás, quando eu chego em Criciúma, tá tudo nesse livro, né? Eu transtornado, né? Eu sempre falo que eu carregava um caminhão bitrem de demônio, pensa no homem possesso, endemoniado era eu, né? E abandonei a Rose, abandonei os filhos lá em Londrina, e eu anoiteci e não amanheci, tá nesse livro. E quando eu cheguei na cidade de Criciúma, eu dormi 3 dias na rodoviária de Criciúma aqui. Então eu cheguei em Criciúma como andarilho, como morador de rua, né? Então, e uma senhora, o nome dela é Salete Milioli, minha mãe, chama ela de mãe. A Rose é tão privilegiada que a Rose tem 2 sogras. Não basta uma, tem 2, né? E a minha mãe, Salete, ela congregava aqui perto aqui da rodoviária. Não tem mais, hoje é um prédio ali. Eu já estava no 3º dia na rua aqui. E um dia, aí, terminando o culto, ela atravessou a rua. E eu estava do outro lado da rua esperando os carros saírem para mim dormir ali do lado do estacionamento. Ela pegou, atravessou e perguntou o meu nome. Eu tinha 27 anos. Uau, jovem. Ela olhou e disse assim, qual é o seu nome? Eu falei, Luiz. Se eu soubesse as escrituras, eu ia dizer se era legião, né? Legião de demônio. Qual é o seu nome? Uma legião, né? Eu falei, é Luiz. Ela falou assim, ó, eu estava lá dentro e a hora que o pastor deu a bênção apostólica, que eu virei, que eu ia saindo, o Senhor falou comigo. Tá vendo aquele homem lá do outro lado da rua? Muitos olham para ele como um saco de lixo. Eu olho para ele como um pote de ouro. Pega ele e leva para sua casa. Foi o que ela falou para mim. E aquela mulher viúva, 4 filhos homens solteiros, dentro de casa, não cristão. Viúva, 7 anos, ela pegou e falou assim, ó, Deus mandou te levar para minha casa. Aquela mulher me ganhou para Jesus, me levou para Cristo. Eu fiquei dentro da casa dela 1 ano e 3 meses até Deus restaurar minha casa, minha família e meu casamento. A Rose, os meus filhos, meus familiares, ninguém sabia aonde eu estava.
1 ano e 3. Então eu já tinha dado como morto, sabe? Sim. E o cuidado de Deus em tudo. Então esse livro aí, existe Conta a tua história, né? o pastor invisível, ele está dentro da minha e da sua casa. Eu quero dizer, se você pensa que o céu é improvável, continue pensando isso, mas Deus tem um plano original, principalmente para você que é improvável. Amém. E 2026, né, o ano que está nos dando início, vai adentrando, eu quero declarar Eclesiastes 7:8. O final de todas as coisas será melhor do que o início de Glória a todas Deus. elas. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Jesus. Esse é o livro aí. Então tem aí, né, disponível, tem disponível pro pessoal Tem. comprar, Tem né, lá no pastor? Shekinah, né? Tem na distribuidora Chiquiná, tem lá no livraria do Mevan Criciúma também. Joia. Bem Então, quem disponível. quiser, a gente. Depois o senhor me manda o link. Eu Vou coloco o mandar. link na descrição do Ótimo. vídeo aqui, para quem quiser, né? O sacerdócio do lar tá escrito aqui. Então, quem sabe esse livro pode ajudar aí você também na tua história, dentro disso tudo que a gente está conversando aqui, né? Porque ele trouxe o próprio testemunho de vida aí, né? Para poder contar para nós e ajudar você aí na sua dor cotidiana, né? Já curte aqui esse vídeo, já envia para as pessoas que você ama, que passa por essa dificuldade, que tá vivendo esse período de dor, né? Não sabe se fica, se vai, se separa ou não separa. A gente está aqui mostrando que há um caminho, Amém. né? Existe um caminho, existe uma forma de fazer, e uma delas não é a única, né? É Jesus É Cristo, Cristo. mas tem várias formas aqui, né? Que essa mesa aqui repleta de pessoas que vieram aqui trazer uma palavra especial para cada um de nós, que serve para você, mas serve para mim também, serve para o meu dia a dia. Eu digo que eu trago pessoas aqui, mas eu aprendo muito, assim, todos os dias eu tô aqui aprendendo, porque quando o Senhor disse assim, vai e faz podcasts, fala sobre casamento, sobre o relacionamento do casal, sobre a vida cotidiana, e leva a palavra direcionada para onde eles podem caminhar. E assim eu tenho feito, e eu sempre pedi assim, ó, Senhor, como eu vou sustentar, né, um podcast assim, da onde eu vou tirar tantas pessoas que possam trazer uma palavra, mas ele tem suprido cada vez Amém, mais, legal. assim, Glória tem a Deus. suprido, tem apresentado pessoas, né, como vocês aqui, muitas outras que já passaram por aqui, que foi indicação do céu. Eu lembro que teve um período que eu disse assim, Senhor, tô com uma demanda grande no consultório, assim, de mulheres que não estão mais conseguindo reconstruir e tal. Disse assim, Senhor, eu precisava de uma pessoa que viesse falar com a tua boca, da tua palavra, sobre se reconstruir, esse recomeçar. E a gente vinha orando, né, eu e a Dani, e aí parece assim que na semana seguinte teve uma pessoa que disse assim, ô Elisete, eu tenho uma pessoa muito legal para te indicar. Será que você acha que eu posso te indicar? Meu Deus, pode. E aí contou um pouco a história dessa pessoa e ela veio contar o testemunho dela aqui. E era sobre aquela reconstrução que a gente estava que legal. precisando do Que Senhor, legal, sabe? Deus. Então, o Senhor sempre tem enviado, né? Sempre. Pessoas do céu. Hoje o Jonathan de manhã conversou comigo rapidamente antes da gente vir para cá. E aí ele assim, estou orando sobre isso. Eu disse, o Senhor sempre traz, né? Ele sempre traz Isso aí. e tem trazido, né? Verdade. Então, não é uma despedida, temos uns 5 minutos ainda, mas é para dizer que o Senhor sempre traz, né? Glória a Deus. Resposta, solução Sim. para aquilo que às vezes a gente acha que talvez não tenha mais. Para nós pode parecer o fim, mas para o Senhor não é. É verdade. Né? A Pro Bíblia Senhor é um manual, né, de começo. sobrevivência. É, A é palavra. um começo, né? É. De um novo É. um novo tempo. Então vamos lá, para a gente ir finalizando aqui. O que Deus realmente espera de uma esposa nesse cenário que às vezes é desafiador? O que o Senhor espera dela? De nós, esposas. Vai lá, Gretchen. Gretinha. Vai lá. Eu acredito que um lugar de obediência, negar a mim mesmo. Uhum. Isso me lembrou uma vez que eu comecei a orar ao Senhor e falei, Senhor, é tão difícil eu ser submissa a um homem que não está direcionado em ti. E aí a resposta do coração veio ao meu coração, Gretchen, tu precisa ser submissa a mim. Isso é um lugar no casamento, ser submissa a mim, ser obediente. E foi aonde eu entendi que
não é sobre eu, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente fala, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu, como mulher, tudo para mim, tudo por mim e tudo para mim. Então, é esse lugar. E pouco tempo depois, eu orando e chorando isso ao Senhor, né? Foi quando o pastor Luiz e a pastora Rose vieram até dentro da nossa casa. Me encontraram chorando, que eu ficava calada. E pegaram na nossa mão Uhum. e falaram para nós: a gente vai ajudar vocês. Então, além de tudo isso, eu falo para as mulheres, né, para as esposas: não fique sozinha, não caminhe sozinha. Encontre uma pessoa que tu possa confiar, né, o casal, né, que vocês possam confiar. Ótimo. E é esse lugar no Senhor. Uhum. Confiar, né? Dar boas instruções, bons direcionamentos, né? Porque às vezes a gente também não pode se enganar, achar que a gente pode confiar em qualquer pessoa, não, abrir o coração para qualquer um, Verdade. Isso é porque às perigoso. vezes a orientação que mais o mundo dá ai, não dá mesmo, vai Ah, embora é o que mesmo, mais você larga ouve, mesmo, porque não adianta mais, isso aí nunca vai mudar, Isso aí. né? Nunca vai dar certo. Então, né? Ontem eu ainda atendi uma pessoa que comentou assim: eu namorei, né? Tive um relacionamento, namorei com uma pessoa durante 11 anos. E estava no vício do álcool e já estava mais agressivo por causa do álcool. E a minha família disse: não vale a pena. E aí eles terminaram. Ok, que ali era Namoro. um namoro, né? Então dá tempo. Então não era um compromisso ainda, mas às vezes é isso que as pessoas mais ouvem, né? Não resolve, não melhora, nunca vai mudar. E isso traz muita desesperança, né, para as pessoas. E aí isso deixa o coração abatido, como se não tivesse solução. E você que está aqui até agora, verdade. você sabe que tem solução. Amém, Volta aqui glória a muitas Deus. vezes, É, ouça esse vídeo muitas verdade. vezes e você vai saber quantas soluções estão disponíveis para cada um de nós. É verdade. E para a gente ir finalizando aqui, existe restauração de verdade no casamento onde foi repetidas vezes, né? Um ferindo o outro, né? Por causa dos vícios, das dificuldades, até o Jonathan falou, né? Da Gretchen, ele. Então, que tipo de restauração talvez vocês possam comentar, assim, vocês hoje têm vivido, como foi esse processo para eles entender que é possível? Uma vez eu li um livro e esse livro tinha uma parte que falava de um casal Uhum, muito querido na igreja. Eles faziam tudo, todo mundo gostava deles, só que quando chegava dentro de casa, a realidade era outra. uhum, E aí, se aconselhando com os pastores deles, o pastor disse assim: vocês são convertidos, mas o casamento de vocês não. Então, o que eu e a Gretchen entendemos é que o nosso casamento precisava estar convertido ao Senhor. E foi isso que restaurou. A pergunta é essa, né? isso. Como encontrar a restauração? Uhum. Nós encontramos quando Deus entrou nele. No casamento, não só no indivíduo, No né? casamento, é deixar Isso. Deus. O Luiz, ele fez um casamento uma vez, Elisete, e é tão interessante, né, da forma que ele trouxe. Ele pegou ele mesmo comprou um vaso, Uhum. pegou uma pedra branca, rosa e azul. E ele foi fazendo o casamento, ele foi colocando as pedras brancas primeiro no fundo do vaso, Uhum. e depois a azul, e depois a rosa, depois assim foi indo, né? E depois, por último, ele colocou trigo, né? E é assim, nós temos que trazer Cristo para o nosso casamento, Uhum. para ser a base. Né? Como Exatamente. diz em Mateus, né? Que uma casa construída na rocha, Na rocha. que é Cristo, ela pode vir o vento, pode vir o que for, mas sempre haverá restauração. Uhum. Sempre haverá restauração. Eu e ele somos isso. Uhum. Prova viva disso. Isso. Quantos traumas nós passamos dentro do casamento sem Cristo? Uhum. Poderia hoje eu nem estar mais com o Luiz e ele nem querer saber de mim mais. Como assim no início ele não queria? Uhum. Só que quando trouxemos Cristo para o nosso casamento, Deus ele mudou tudo.
Amém. Então, existe a restauração, sim, Uhum. mas Cristo precisa ser o centro. Muito bom. Eu trouxe aqui um provérbios rapidinho, né? Já que a pastora falou também de provérbios, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, provérbios 4:23, né? Porque a gente sabe que o emocional, ele tá muito aí, né? No nosso, que é a alma, né? Que a gente fala, né? Então, às vezes, o nosso emocional fica machucado, fica ferido, né? O coração fica ferido. E a Bíblia fala, né, que é guardar o coração, né? Porque às vezes o nosso coração também é enganoso. Então a gente pode se enganar com as coisas do mundo, a gente pode se enganar com as coisas, alguns conselhos errados que ouvimos, Nossa. mas o que não nos engana é o Espírito Santo que mora dentro de Aleluia, nós amém. e que quando a gente pede essa direção, ele vai trazer, né? Então, e o outro também é: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Amém. Glória a Salmos Deus. 34:18. Bem, Então, para a gente quebrantar o nosso coração Meu diante Deus. dele, ele vai trazer as Vai, soluções, né? soluções é ele. É. Que é isso que falar, né? Um homem ou a mulher que tiver caído aos pés de O Jesus, como o homem pastor é, falou, né? o homem. A gente não vai cair em outros erros, em outros pecados, né? Amém. Eu vou aproveitar o que a Elisete perguntou para o João sobre restauração. E como eu vim para Cristo primeiro, falar dessa restauração, porque eu fiquei 1 ano e 3 meses dentro da casa da minha mãe Salete, Uhum. que me levou para Cristo, sem contato com a minha família. E a minha mãe, a Salete, falava assim: Luiz, você precisa ligar para a Rose, para os teus filhos, eles não sabem como você tá. Eu falei: não, não quero. Ela disse: não, mas você tem esposa, você tem filho. Eu falei: não, não quero. Agora que eu conheço a verdade, que eu vi que tem demônio, tá tudo nela lá. Quero isso aí, mas quero isso aí para mim, mas não. Aí, verdade. Eu falei: não quero mais não, agora que eu descobri, Deus me livre. Aí, um dia, eu descobri na igreja que podia orar pelos irmãos. Aí tinha um Exu malandrinho escondido sabe aquela carta na manga? Tava escondido. Eu descobri isso aí, eu falei: não. Chamei o pastor, tem uma irmã lá que eu vou orar por ela. Como assim? Não, eu vou orar por aquela irmã lá. Ele disse assim: olha, você tem um casamento, você tem uma família, você tem que fechar aquela porta. Eu falei: não, já aquilo ali já está resolvido na minha vida, eu vou orar para aquela irmã ali. Ele falou: então faz o seguinte, 90 dias, oração e jejum. Se ele orou, eu não sei, eu orei. Eu pregava até pro poste. Eu orava, irmã, eu era tão endemoniado que todo dia eu tinha que estar enfiado dentro de uma igreja. Eu não saí dentro da Universal, porque a igreja estava aberta de dia, eu trabalhava à noite. Todo dia, e no meu culto da igreja que eu congregava, era só o culto de oração na segunda. O ciclo de oração das irmãs. E eu fiquei 90 dias, nesse tempo de oração, eu chegava de madrugada e eu ia para a oração. E sabe qual era a minha oração, Elisete? Eu dizia: Deus, abençoa a Rose. Dá um marido para ela que ama ela de verdade. Senhor, abençoa a Rose, dá um marido para ela que ame os meus filhos como eu nunca amei antes. Orava todos os dias a mesma oração. A primeira experiência com Deus, que assim, eu ouvia a voz do Senhor audível, uns 45 dias de oração, e eu bem aleluiado, pingando azeite na glória, aquele negócio, o copo com água, rádio na rede, aleluia, e eu via a voz do Edir Macedo, me acabava chorando, e ia para a oração. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Rose. Dá um marido para ela que ama ela de verdade. Um marido que seja o pai dos meus filhos. Na mesma hora, Elisete, o Senhor falou para mim: pare de orar. Esse homem que você está falando é você. Oh, glória! Amém! Eu caí para trás, Elisete, na cozinha da casa. Eu fiquei desesperado, porque eu até achei que foi alguém que estava me chamando na rua. Abri janela tudo de madrugada e o Senhor falou assim: é você esse homem. No outro dia, de manhã, desesperado, não viu o dia amanhecer, falei para minha mãe: mãe, Deus falou comigo. Ela falou: falou, Luiz, falou. O que ele falou? Ele falou que eu sou o marido da Rose, eu sou o pai dos meus filhos. Eu tinha lá a certidão de casamento para provar. E aí eu peguei e ela falou assim: então, Luiz, liga para ela. Diante de Deus, o Senhor, me preparei. Quando eu liguei, que eu ouvi a voz da Rose pela primeira vez, veio um desespero dentro de mim que eu só conseguia chorar.
E ela, se você não quer falar comigo, Luiz, quer falar só com nossos filhos? 1 ano e 3 meses depois. Uau! E eu disse assim, não, Rose, é com você mesmo. Eu só quero te perguntar uma coisa. Ela falou, pode perguntar. Eu falei, você me perdoa por tudo que eu te fiz? Ela falou, Luiz, eu não sei onde você está. Eu não sei onde você mora. Eu não sei o que você fez esse tempo todo. Mas pelos nossos filhos, aonde você estiver, eu vou. Eu te perdoo. Era muito amor. E não conhecia Cristo, Ela irmãos. estava muito apaixonada, né? Olha como que Deus restaura. Aham. E hoje a gente entra dentro de sala pastoral e a irmã quer largar do marido porque o marido gosta de futebol. É verdade. Não é? É bem assim. Deus restaurou a nossa casa desse Amém. jeito. Glória a Deus. Só que aí, nessa transição da Rosivinha, eu falei, eu tenho que contar uma coisa pra você. Ela, o quê? Agora eu sou crente. Eu sou feliz no Senhor de contar isso pros irmãos, porque eu tive a honra e o privilégio de tanto mal que um dia eu ocasionei na minha casa e na minha família, eu tive a honra e o privilégio de ganhar arroz para Jesus. Glória a Deus. Amém. Minha esposa, minha casa, os meus filhos, servimos ao Senhor. E, então, glória a Deus por Glória a tudo Deus isso. por isso. Então, a restauração existe. Existe. Deus restaura. Amém. Amém? E a gente Glória a vai encerrar Deus. com isso, Amém. né? Que bom, né? E que bom que teve alguém que, né, embora não conhecesse Cristo, como ele falou, né, ainda estava lá firme pela família, Sim. né? Não era por mim, né? Me pareceu isso, Isso. não era por mim, era pela família, isso né? aí. Então, a gente abre mão também, né, pelos nossos, Meu por Deus. quem a gente ama, é aquele orgulho, né, que a gente mata, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, né, matou todo, né, o orgulho do mundo e levou para ele, para que a gente pudesse ser salvo, né? Então, quero deixar uma palavra final para as pessoas. Dona Maria, seu José, não desistam um do outro. Amém. Deus, ele vai conduzir vocês a um lar restaurado. Amém. Amém. É essa que eu queria Amém. deixar. Isso aí. É isso, Gretchen. É isso. É isso aí. Muito bom. Pastor, pastora. É isso aí. Não desistir, confiar num Cristo que ele pode mudar e restaurar todas as coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nosso marido, nossos filhos. Pode tudo, o Senhor pode tudo. Basta Amém. nós queremos, para querer para isso. Uhum. Amém. Pastor, e aí eu já quero pedir aí na sua última palavra final. Que nós todos pudéssemos, né? Já que é um encontro aí de final de ano já, para que a gente também pudesse orar por essas Amém. famílias, Glória a Amém. né? Que estão passando por essa dificuldade, por esse problema, por essa dor, para que possam ter um Natal aí abençoado, Em nome de Jesus. né? Amém. Que essa oração já abençoe outros lares. Aleluia, Jesus. E que derrame as bênçãos do Senhor sobre essas famílias que têm dificuldade de vício, sobre essas esposas que estão firmes ou que não estão firmes, mas que agora vão ficar a partir Amém. desse podcast Jesus. aqui para tocar aí a sua Amém. casa, a sua família e o seu Sim, lar. Deus. Amém. Amém. Lisete, Sim, Deus. somos gratos. Obrigado Eu pela que agradeço. oportunidade. Acredito que esse programa, né, Casamento Forte, foi o Senhor que preparou Amém. e que Glória a tem Deus. adentrado muitas casas Sim. e famílias e que continue Sim. e que vocês Amém. possam ver os frutos disso em Glória a 2026. Deus. Um privilégio, viu? Uma honra estar aqui mais uma vez. E a palavra para a gente orar é: eu creio na restauração, eu creio na família. E a palavra é: aonde abundou o pecado, Superabunda a superabundou graça. a graça de Certo. Deus. Deus é o Deus do improvável. Amém, Jesus. Deus, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Amém, Deus. Pai de graça, nós oramos. Sim, Deus. Somos gratos a É Ti. verdade, Jesus. Por cada casa, por cada família, por cada um que está acompanhando essa programação. Senhor, adentra esperança, alegria e paz. Muda o semblante do coração dessa Em família. nome de Jesus. Em nome de nós declaramos um ano abundante na vida dos nossos irmãos. Nós declaramos famílias restauradas, casamentos fortes. Sim, Deus. E nós declaramos a consolidação. Os filhos serão melhores do que os pais. Filhos sarados, curados, libertos no Senhor. Famílias curadas e restauradas.
nós declaramos que o seu nome será glorificado. Assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim seja a casa dos nossos irmãos. Que haja luz, que haja esperança, que haja alegria e que manifeste o Cristo. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. O final de todas as coisas será melhor do que o início de todas elas. Abra o céu sobre essa casa e sobre essa família, e o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Eita. em nome de Jesus. Oh, que bênção, né? Então, que a gente possa encerrar. Muito obrigada a todos, Jonathan, Gretchen, pastora Amém, Rose, amém. pastor Luiz. Nós que Obrigado por agradecemos vocês abençoarem tanto, né, a nossa vida, o nosso podcast e as nossas famílias, que serão Amém. muito abençoadas. Seja Em nome aqui de quando Jesus. for que você vai ver esse vídeo, eu tenho certeza que É vai ser verdade. muito bênção para a Em sua nome vida e de a sua Jesus. casa, tá? Muito obrigado, boas festas, um feliz ano novo, um feliz Natal aí para você e que o Senhor abençoe você e a sua casa em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais. Até mais. Até.